Olá, vamos falar agora sobre assédio moral no trabalho. Então, tem uma mega atual que não era recorrente nos anos anteriores e que agora tem se discutido bastante a respeito dele, sobre possibilidade de cair tanto em Enem quanto outros vestibulares e concursos públicos, sobretudo em concurso público. É um tema bastante forte, bastante interessante, pouco falado. Então, é um daqueles temas em que a gente, dentro da nossa redação, vai falar sobre dar informação, falar sobre o tema em si, porque a gente acaba não entendendo muito bem sobre o que ele é. Primeiro ponto é o seguinte: o objetivo desse vídeo aqui não é explicar para você o que é assédio moral, porque se você for fazer uma prova, tiver que fazer uma prova, seja em colégio, seja no vestibular ou no concurso público, vão ter textos de apoio. E os textos de apoio vão explicar mais ou menos o que é. Então, na redação a gente não vai definir o que é assédio moral, mas só para a gente rapidamente, bem superficialmente, assédio moral é uma perseguição que é feita geralmente de um superior para um subordinado dentro de uma relação de trabalho, tá? Então seria mais ou menos isso, bem simples assim. Mas aí, se você quiser, você pode pesquisar na internet e ver direitinho o que acontece e o que não acontece. Como eu falei, o objetivo não é definir, porque no texto de apoio com certeza estaria definido. Então, nós não vamos definir para não ficar perdendo seu tempo aqui. Então, vamos lá. O que eu preciso fazer, então, para mostrar o meu texto, deixar o meu texto bem interessante? Eu preciso mostrar quais são as características que levam ao brasileiro normalizar esse assédio moral. Tanto a pessoa que sofre quanto a pessoa que produz essa forma de humilhação, tá? Então é o seguinte: a primeira coisa que a gente pode colocar é a questão histórica, como você já conhece, que é uma questão cultural. Então, o assédio moral ele é visto como uma cultura brasileira. Então, tem uma cultura de assédio moral dentro do mercado de trabalho. Dentro desse aspecto, a gente pode falar sobre alguns pontos históricos bem interessantes. O primeiro, a questão da escravidão, né? Então, o Brasil passou por 388 anos de escravidão. Então, neste período, o assédio moral era o que mais acontecia, que era uma imposição da vontade de alguém em função, em razão de outra pessoa, tá? Então, sempre tinha essa forma de humilhação. Então, isso dá para você falar sobre essas relações. O que tem a ver? Como que eu coloco escravidão dentro do tema de hoje? Eu posso falar que é uma característica que está enraizada nessa cultura brasileira, que desde a escravidão as pessoas têm naturalidade, humilham as outras com naturalidade. Então, essa naturalização, essa normalização acontece também por esse aspecto. Então, dá para a gente falar sobre o processo de escravidão que foi tão incisivo dentro dessa perspectiva. Outro ponto ali, isso pode falar sobre a característica ali da sociedade aristocrática brasileira, né? Então, houve um tempo em que o Brasil, quem eram os poderosos, quem ditavam as regras sociais, eram os donos de grandes fazendas, grandes terras e tudo mais. E aí surgiu aquela famosa frase brasileira do "você sabe com quem está falando". Então, a base desse assédio moral é isso, é o sabe com quem está falando, é sempre mostrar um pouco a sua vontade, a sua verdade em função do seu posto social, no caso ali do mercado de trabalho. Nem sempre o assédio moral acontece com superiores para inferiores, com chefes para subordinados. A maioria das vezes, sim, mais ou menos 60%, 70% das vezes. Então, a gente vai tentar sempre trabalhar essa característica de imposição, de quem está mais alto naquela escala hierárquica ali. E aí, a gente pode juntar essas duas situações, a característica aristocrática brasileira e a escravidão, com essa necessidade que a gente tem como brasileiro de ser superior ao outro. Então, é um costume nosso, né? Em todas as relações. Isso no colégio, lá do bullying, por exemplo, né? Do fato do bullying, do tema do bullying, é exatamente a mesma relação do assédio moral do mercado de trabalho. Às vezes por tempo de casa, de empresa, às vezes por um cargo um pouquinho mais elevado, às vezes por inveja, às vezes por vários motivos banais, fúteis. Eu acho que sou superior a uma outra pessoa que trabalha comigo, e aí por isso eu vou humilhar sistematicamente, por exemplo, perseguir sistematicamente. Então é um ponto bastante forte aí. E aí o que acontece? Por que não existe a denúncia, né? Então, eu estou sofrendo isso no meu trabalho, por que eu não denuncio? A primeira coisa é essa ideia da crise, né? A crise do desemprego. Então, a gente vive num país em que existem muitas vagas que não são cumpridas ali, muitas pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Então, a gente tem esse medo. Então, eu fico com medo de denunciar um assédio, uma coisa negativa dentro daquele mercado, para não perder essa vaga. E um outro ponto aqui é a ideia de que, graças a essa característica aristocrática de superioridade da classe mais alta,
a gente tem um costume social de que o trabalho é um favor, né? É um favor daquele cara que está me empregando. Então, ele está fazendo um favor para mim. Então, eu não posso denunciá-lo, eu não posso questionar o que ele está falando, porque ele é o senhor da razão. E aí ele pode mandar e fazer o que quiser comigo naquele momento, naquele ambiente. Então, essa é a ideia do trabalho do emprego ser um favor, que os mais ricos dão para os mais pobres, leva também essa normalização do assédio moral, né? Outra coisa também a gente pode falar sobre o medo, né? Como eu falei, o medo da questão de ficar desempregado e também o desconhecimento. Então tem o desconhecimento, as pessoas não sabem muito bem o que é assédio moral e não conseguem diferenciar o assédio moral de outras coisas, talvez de umas piadas, talvez de uma brincadeira que pode acontecer. Então, uma das coisas que a gente pode colocar dentro do nosso texto aqui é como que no Brasil a gente não tem esse conhecimento. Muitas vezes os brasileiros sofrem assédio moral e não têm noção de que aquilo é uma coisa negativa, de que aquilo é uma coisa ruim para a sociedade, né? Então a gente pode colocar isso como ponto aí. Outra coisa também é a falta da legislação. Então não tem uma legislação a respeito do assédio moral. Então assédio moral não é tipificado como crime. O assédio sexual sim, mas o moral não. Então a pessoa não será punida na forma da lei. Então é um ponto bastante forte que a gente pode colocar aí. Daí a gente pode citar uma intencionalidade. O Marquês de Maricá falava que a impunidade é o melhor instrumento dos crimes. Então quando existe impunidade dentro de uma sociedade, o crime ele tende a se fortalecer. Então dá pra gente citar o Marquês de Maricá, que é um pensador brasileiro. Então dá pra gente colocar essa ideia. Uma outra intencionalidade que a gente pode colocar aqui é citar uma frase de Max Weber, quando ele falava que o poder se reconhece em quem sabe exercê-lo. Então, se o poder se reconhece em quem sabe exercê-lo, a gente pode colocar essa ideia de que eu vou impor essa superioridade no meu subordinado porque eu não sei muito bem como lidar com esse poder. E aí a gente pode falar que em boa parte das empresas brasileiras, as pessoas que estão no alto nível ali, mesmo que seja baixo, ele seja só supervisor ali de área, por exemplo, ele não tem muito conhecimento, ele não é aquela pessoa que estudou exatamente para estar ali cumprindo aquela função de gestão. Geralmente é uma pessoa que está muito tempo trabalhando ou tem uma outra qualidade. Então a gente pode colocar essa ideia do Max Weber aí, que é essa situação de que o poder ele sabe reconhecer, né? E muitas pessoas não sabem reconhecer o seu poder e o que ele pode fazer com esse poder e acaba levando ao assédio moral. É um ponto bastante forte também que dá para a gente colocar. Dá para a gente falar também sobre a naturalização desse processo, dá para a gente falar sobre o Foucault. Foucault falava que existem ações, atitudes que são erradas dentro da sociedade e que, como a gente vê as outras pessoas fazendo, a gente vai naturalizando, então é um processo de naturalização, e isso acontece. O assédio moral eu aceito por causa do medo, por causa de todos os fatores que eu falei, e ao mesmo tempo vou naturalizando aquilo, e quando eu vir uma outra situação acontecendo com o meu colega, com o meu companheiro que está ali, eu não vou questionar, não vou denunciar e coisas do tipo. Então também tem essa característica aí. Uma outra citação dá para falar do Byung-Chul Han em seu livro Sociedade do Cansaço. Ele define a sociedade atual como sendo uma sociedade em que a gente força sempre o alto desempenho. Então a gente é levado a ter um alto desempenho. E aí, segundo Byung-Chul Han, a gente precisa sempre, né, indiretamente, individualmente, sendo exigido a isso, né? Então não é a sociedade que nos exige, a gente está sendo mais exigente com a gente mesmo. Isso faz com que a gente acabe passando por algumas situações que são ruins, sem perceber que são ruins dentro do mercado de trabalho. Vou trabalhar mais horas do que eu preciso, vou sujeitar a ordens mais duras do que eu necessitava e coisas do tipo. Então, dá pra gente citar Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Aí você pode citar tanto o livro quanto o conceito da Sociedade do Desempenho, que é bem parecido. Também você pode dar uma olhada aí na internet para ver qual é a situação. E aí pode falar sobre as consequências. Quais são as consequências do assédio moral? Pode falar sobre os efeitos psicológicos, né? Os traumas psicológicos que isso traz. Sobretudo a síndrome de burnout, que seria o esgotamento físico e mental dentro do mercado de trabalho. Então dá para você falar sobre isso. Então a pessoa que sofre assédio, ela tende a desenvolver problemas ali. Diminui a sua produtividade, a sua vontade de querer estar naquele ambiente. Então coisas que são ruins para o indivíduo que sofre assédio moral. Para a empresa, você pode falar sobre a diminuição da qualidade do trabalho mesmo, né? Então, a produção diminui, a produção do trabalho em si ali, né? Então, acaba afetando todo o mercado de trabalho, toda a empresa, né? Então, um tema bastante interessante
e que parece ser difícil, mas na verdade ele acaba sendo mais fácil do que parece, né? E aí como é que a gente soluciona esse tema? Bem simples. Primeiro a gente tem que colocar uma legislação aí, então deve criar uma legislação para penalizar, para tipificar esse caso de assédio como sendo crime, para que as pessoas responsáveis possam ser punidas na forma de lei. Na forma da lei. E também pode criar também campanhas, por exemplo, o Ministério do Trabalho pode fazer campanhas informando a população sobre o que é o assédio moral, quais são os casos mais recorrentes de assédio moral, para poder denunciar. E também pode criar, o Ministério do Trabalho, criar um disque denúncia, para que as pessoas possam denunciar os seus agressores, os seus assediadores, tá? Só cuidado com a ideia de conscientização. Não coloque conscientização na conclusão, porque se for o Enem, no caso, porque o Enem não aceita conscientização em todos os temas, depende muito do tema. Então, ele não pode falar, por exemplo, campanhas de conscientização, fala campanhas de instrução, de educação, de informação, coisas do tipo. Então, são essas possibilidades. E tem outras também, por exemplo, a empresa deve trabalhar e preparar os seus gestores para saber lidar com a população que está ali, né, com subordinados, por exemplo, para que possa ter o melhor tipo de relação trabalhista dentro daquele ambiente, tá? Então, como eu falei, um tema simples, direto, bem específico e que dá para a gente fazer várias contextualizações. E não perca muitas linhas, muito tempo no seu texto, muito espaço no seu texto, explicando o que é assédio moral. Só justifique por que ele acontece, por que ele permanece, quais são os problemas que ele causa, quais são as consequências e depois você resolve esse problema. Coloca o máximo de intertextualidade possível para deixar esse texto bem forte. Pode colocar exemplos também de assédio moral que ficaram famosos na sociedade. Pode colocar exemplos de filmes, tem vários filmes que acontecem nesses casos também. E pode colocar um desses pensadores ou todos esses pensadores que eu falei dentro dessa explanação aqui, tá bem? Então, tema bem tranquilo, é só fazer de boa e consegue tirar uma nota boa com esses argumentos que eu passei.